Às vezes eu me pergunto, será que as pessoas não percebem a inversão de valores que a gente vive hoje no Brasil? Não só no Brasil, no mundo também, mas aqui tá pior um pouquinho, né? As pessoas acham que parece que eles estão valorizando o bandido e desvalorizando o trabalhador. Não parece, é exatamente isso que está acontecendo. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês de 2 artigos que vão estar na caixa de informações. Depois, se vocês quiserem confirmar as informações que eu estou passando e lerem os artigos na íntegra. E também na caixa de informações está o link para comprar o livro aqui do cenário. Comprando o livro através desse link, vocês estão ajudando o meu canal. O primeiro artigo diz o seguinte: Ministério Público Estadual pede que PMs indenizem bandidos baleados em troca de tiros em Cuiabá. Isso mesmo, os policiais têm que indenizar os bandidos em uma troca de tiros. Se só os policiais tivessem atirado nos bandidos, que são bandidos, eu vou repetir mais uma vez, bandidos, se somente os policiais tivessem atirado, já seria um absurdo. Agora, numa troca de tiros, é uma coisa surreal. E o subtítulo é: Ministério Público aponta que policiais agiram com tortura contra criminosos. Agora, o policial toma bala e se ele revidar, é tortura. O artigo diz o seguinte: 5 policiais militares que balearam 2 criminosos durante uma troca de tiros, e vai de novo troca de tiros lá em Cuiabá no mês passado, podem ser condenados a pagar um salário mínimo aos bandidos ou prestar serviços comunitários. Ou seja, a polícia já ganha um salário muito baixo, trabalha com equipamentos defasados, colete à prova de bala vencido, coloca sua vida em risco e ainda tem que indenizar bandido. Agora, olha só o que os queridos fizeram para acontecer essa troca de tiros. Segundo a ocorrência, eles invadiram uma loja de veículos, renderam os clientes e funcionários, roubaram os pertences como joias, telefones celulares, dinheiro e fugiram em uma caminhonete dos clientes. Aí, os policiais seguiram os bandidos que, enquanto estiveram na loja, torturaram as pessoas de bem, os trabalhadores que estavam lá na sua loja, tentando trazer empregos, tentando trazer riqueza para o nosso país, para a nossa sociedade, pessoas que estavam trabalhando no seu local de trabalho. Eu estou sendo bem redundante, que é para ver se as pessoas entendem o absurdo, tá, pessoal? Eles estavam lá, entraram 2 bandidos armados, fizeram eles de refém, roubaram tudo, chamaram de vagabundo, fizeram terror psicológico e ainda fugiram no carro de um dos clientes. A polícia foi perseguir os bandidos, que receberam a polícia a bala, os bandidos atiraram na polícia e quem tem que pagar a indenização é a polícia. Não se fala em nenhum momento que o pagador de impostos, aquele pessoal que estava lá na loja, que paga os seus impostos, o empresário que é boicotado de tudo que é jeito pelo governo, que conseguiu, apesar de todos os boicotes do governo, ter a sua empresa, ele está lá pagando os impostos. Ele sofreu tortura, foi ameaçado, a família dele, um bandido desses faz coisas horríveis, diz coisas horríveis, é uma tortura psicológica. Quem foi assaltado sabe como é horrível. Muitas vezes as pessoas não se recuperam desse trauma. E ela pagou para o governo fazer a segurança dela. Quando a gente paga o imposto, a gente paga para o governo. A gente não está pedindo nada de graça. A gente paga e, aliás, paga muito caro por um serviço que não é dado. Agora, essa vítima que foi submetida a terror psicológico não tem o direito de pedir indenização para o Estado, mas o bandido pode pedir a indenização para a polícia. Não sendo suficiente esse artigo, tem um outro artigo lindo que eu vou ler para vocês. A outra reportagem diz o seguinte: STF admite indenização em dinheiro para preso em situação degradante. Vamos de novo, indenização em dinheiro para preso em situação degradante. Ministros julgaram a ação relacionada à situação de um preso em Mato Grosso do Sul. Como o caso tem repercussão geral, decisão deverá ser aplicada por outras instâncias da Justiça em casos semelhantes. Agora,
essa criatura tão querida, tão linda, que assaltou, roubou, matou, estuprou, sei lá eu mais, o que fez, foi parar no presídio. O que já é uma coisa rara, porque no Brasil tem a impunidade. Tem muita gente que faz tudo isso e nem preso é. Mas a pessoa foi parar lá no presídio e daí eu não estou dizendo que as condições do presídio não sejam degradantes. Não é isso. Elas são degradantes. E se o sistema carcerário fosse terceirizado, como acontece em outros países, e saísse da mão do Estado, essa realidade poderia melhorar. Mas não é o que acontece no nosso país comunista, onde tudo tem que ser estatal. Aí os presos sofrem condições degradantes e nós, que fomos assaltados, que perdemos entes da nossa família, temos que indenizar esse bandido. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Todas aquelas pessoas que estão lá no hospital, esperando atendimento no corredor, que ficam dias numa maca no corredor ou numa cadeira, eu já vi gente tomando soro em cadeira, sentado no chão do hospital. Isso não é um tratamento degradante? E por que nunca se falou em indenização para essas pessoas que foram parar numa instituição pública por um problema de saúde? E eles são pagadores de impostos. O SUS não é de graça. O SUS custa muito mais caro do que se o nosso sistema de saúde fosse particular e o dinheiro dos impostos que a gente paga ficasse no nosso bolso, para a gente escolher com o dinheiro no nosso bolso qual hospital que a gente queria que fosse feito o tratamento. A gente não tem o direito de escolha, a gente é obrigado a pagar para o Estado. O Estado faz aquilo com as pessoas e não se fala em indenização, mas o preso, o pobrezinho que assaltou, matou, estuprou, tem que ser indenizado. A indenização é de R$2.000 e os 10 ministros que participaram do julgamento, todos eles concordaram que, como o Estado é responsável pela integridade física e psíquica dos presos, ele deve compensar eventuais sofrimentos infligidos por ele. Então, o que eles entendem é que somente quem está na cadeia é que está sob a responsabilidade do Estado. Se o hospital é estatal e nós estamos no corredor do hospital, também estamos sob a tutela do Estado. Se a segurança é estatal e nós fomos obrigados a pagar por ela, sendo do Estado, quando a gente é assaltado na rua, isso também é responsabilidade do Estado, que recebeu por um serviço que não fez. E qual é a conclusão que a gente pode chegar disso? Eles estão criando um caos no nosso país. E isso não é por acaso. Eles precisam que seja criado o caos. Da mesma maneira que aconteceu lá no Espírito Santo, eles querem fazer no país inteiro. Porque quando isso acontecer, as pessoas vão pedir, por favor, Estado, nos proteja. Nós somos incapazes de nos proteger. E é aí que eles vêm com a solução. Essa é a metodologia dos estados totalitários. Eles criam o caos para depois vir com uma solução mágica. E a maioria das pessoas cai nessa.